Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai amado, num dia abençoado como o dia de hoje, que Tu fizeste, ó Pai amado, para que pudéssemos ministrar a Tua palavra. Pai, mais uma vez nós pedimos que venha sobre nós a unção do Espírito Santo, a unção do conhecimento, a unção da revelação da Tua palavra no mais profundo, ó Pai querido, para que nós possamos trazer essa palavra para o Teu povo ser alimentado, ó Pai amado. O Teu povo, segundo a Tua própria palavra, meu Pai, disseste que o povo perece por falta de conhecimento. Por isso estamos aqui nesta live, ó Pai amado, para ministrar a Tua palavra. E o que nós pedimos, meu Pai, é que não possa ser emitido opiniões pessoais aqui, mas que a revelação venha do Teu trono para os nossos corações, para nos fazer entender e conhecer cada vez mais ao Senhor, porque nós não queremos perecer pela falta do conhecimento. Senhor, nos ajuda, estende as Tuas mãos bondosas sobre nossas vidas hoje e libera sobre nós uma unção poderosa de revelação e de conhecimento, ó Pai amado. Até para a minha própria edificação eu te peço também, Pai, e para aqueles todos que estão nos ouvindo, todos que estão nos assistindo, que a bênção possa ultrapassar as barreiras tecnológicas, chegar até ao lar deles, a casa deles, onde eles estiverem agora, e entrar no coração deles e edificar, ó Pai amado, para que eles sintam que Teu Espírito Santo está abençoando, restaurando e resguardando cada um deles. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e pela Tua bondade. E com toda certeza, Pai, toda honra e toda glória desse trabalho pertencem a Ti. E todos os dias, quando eu termino esta live, eu digo e entrego e ofereço toda a honra e toda a glória para Ti, porque Tu és o único digno de receber a honra e a glória. E nós entregamos a Ti. Obrigado, meu Pai, e venha sobre nós a sabedoria do Espírito Santo, a unção e a revelação no entendimento da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegou mais gente aqui, chegou a Nayara Mendes chegou, graças a Deus. Pastor Wilson Campos já chegou também, aleluia. Adriano Fernandes chegou, Mara Beatriz lá de Bagé chegou também, glória a Deus, aleluia. Opa, tá chegando gente aí direto agora. Amém, irmão, vamos começar. Terminei na terça-feira falando sobre José. On Tuesday, I finished talking about Joseph. Expliquei sobre o governo dele. I explained about his government. Expliquei sobre o governo do seu pai Jacó. I spoke about I explained the government about his father Jacob. E chegamos até a morte de José. And we talked about until the death of Joseph. E o início de Moisés. The beginning of Moses. Explicamos como Moisés entrou. We explained how Moses entered. Como ele foi chamado. How was he called? Orientado por Deus. Guided by God. Enviado por Deus. Sent by God. Buscou a bênção do seu sogro. How he searched the blessing of his father-in-law. Partiu para o Egito. He went to the Egypt. Ele, sua esposa e seus filhos. He, his wife and his sons. Sua esposa fez a circuncisão do seu filho mais velho. His wife made the circumcision of his oldest son. Filho mais velho, no caso, é o primogênito. The first son is actually the one who has the birthright. E a caminho do Egito, and on the way to Egypt, Deus o fez encontrar-se com Arão. God made him meet Aaron. Então Arão saiu do Egito e veio encontrar-se com ele no deserto. Aaron went out of Egypt and met him on the desert. Os dois se dirigiram ao Egito. Both went together to the Egypt. Houve uma reunião com os anciãos dos hebreus. There was a reunion with the ancients of the Hebrews. A liderança dos hebreus. The leadership of the Hebrews. As pessoas mais velhas. The oldest people. Mais respeitadas. The most respected people. Que pela sua posição assumiram a liderança naturalmente. For their position, they assumed the leadership naturally. Na frente dos anciãos hebreus. In front of the Hebrew ancients. Moisés apresentou os 3 sinais que Deus lhe havia dado. Show them the 3 signs that God gave him. O cajado virando serpente. The staff becoming into a snake. A mão leprosa. The sick hand. Que ele colocou no vestido, tirou. He put in his dress and then he took out. Depois colocou novamente, ficou curado. And then he put it again and became the cure. E a água do rio Nilo que virava sangue. And the water of the river Nilo River that became the blood.
Eram as credenciais do novo governo que Deus estava levantando. It was the proofs of the new government that God was raising. As credenciais do governador Moisés. The credentials of the governor Moses. A Bíblia diz que os anciãos foram convencidos por esses sinais. The Bible says that the ancients were convinced by those signs. Então eles entenderam que Deus havia estado com Moisés. So they understand that God was with Moses. Aí a Bíblia diz que eles fizeram um grande culto de adoração. So then the Bible says that they made a huge worshiping service. Ainda na terra da escravidão, Still in the land of service. ainda na terra da aflição, Still in the land of suffering. ainda debaixo do sofrimento, Still under suffering. debaixo da prova, Still under the proof. Eles Under the test. eles adoraram o Senhor. They worshiped the Lord. Eu creio I believe que esta foi a chave that this was the key da libertação do povo hebreu do Egito. of the freedom of the Hebrew people. A adoração fez a adoração fez um contato, The worship made a contact, uma conexão a direta connection, a straight connection entre o céu between heaven e o Egito, and the Egypt, entre Deus between God e seu povo. and His people. Porque todas as vezes, Because every time, vou repetir bem claro, I'll repeat todas again. as vezes every time que nós estivemos debaixo de um jugo, that we under a test, debaixo de uma situação adversa, under a harsh situation, diante de muralhas que nos cercam, under when we are surrounded by walls, quando nós não vemos saída para lugar nenhum, when we don't see any escape of that situation, quando todos nos abandonam, when everybody leaves us, é a hora, this is the é o time. momento That is the moment de você estabelecer for you to establish uma conexão especial a special connection entre você between you e o céu, and the heaven, entre a terra between earth e o céu. and the heaven. E quando essa conexão é And estabelecida, when this connection is established, as coisas começam a acontecer. things start to happen. Tem muita gente que não sabe disso There's a lot of people that don't know about this e não faz essa conexão. and don't make this connection. Então o contato com o céu fica prejudicado. So the connection with heaven is damaged. E nós precisamos entender isso. And we must understand well this, Que se não houver a conexão, that if there's no connection, dificilmente haverá resposta. hardly we will have an answer. A resposta sempre virá The answer will always come quando há conexão. when there's connection. Porque tem certas coisas aqui na Terra Because there are certain things here in earth que interrompem a conexão. that break the connection. Vou te dar um exemplo disso. I'll give you some example. Jesus Cristo passou muitos anos aqui na Terra. Jesus Christ spent a lot of years here in earth. Até os 30 anos ele falava com Deus. Until 30 years he spoke with God. Quando ele completou 30 anos, When he made 30 years old que iniciou seu ministério, and he started his ministry, aí que ele falou mais ainda com Deus. then he started talking more with God. Ele toda hora falava com Deus, Every time he used to talk with God. toda hora ele falava com o Pai, Every time he talked to his father. e não somente falava com o He Pai, not only talked to his father, mas falava do Pai para o povo. but actually he talked to the people about his father. Era uma conexão tremenda, It was a huge connection. uma conexão ininterrupta. An uninterrupted connection. Jesus Cristo falava com o Pai Jesus talked to the Father de manhã, by the morning, de tarde, by the afternoon, de noite, at night, de madrugada, during the twilight, a qualquer hora. at any moment. Era uma conexão que não se interrompia, It was an uninterrupted connection. completa, It was complete. comunhão plena. A full communion. Os dois se entendiam. Both understand each other. O filho falava com o pai The son talked to the e father, o pai falava com o and the filho. father talked to the son. Eles chegavam a se confundir. They got confused. Se confundir para os homens, é claro. They was confused about for the people, of course. Principalmente quando Jesus dizia: Especially when Jesus said, eu e o pai somos um. "Me and the Father, we are one." Que coisa What maravilhosa. a wonderful thing. Vocês estão me vendo? Are you seeing me? Quem olha para mim está vendo o pai. Who looked at me looks at Father. Como, Senhor? How, my Lord? Nós pensamos igual? We think the same. Nós falamos igual? We speak the same thing. Temos o mesmo ponto de vista? We have the same point of view. Nós não discordamos? We never disagree with each O que eu other. falo, What I speak, o pai fala também. the Father speaks also. Conexão perfeita. A perfect connection. Maravilha. Wonderful. Mas um dia, But one day, Jesus foi colado na cruz. Jesus was put on the cross. Foi posto na cruz. He was put on the Foi cross. pendurado na cruz. He was stuck on the cross. A partir daí, todo o pecado da humanidade Since then, every sin of the humankind veio sobre o Cordeiro. came over the Lamb. O Cordeiro inocente. The innocent O Lamb, Cordeiro imaculado. the pure Lamb, O Cordeiro de Deus. the Lamb of God, De repente carregou todo o peso
peso da humanidade sobre ele. Suddenly he carried all the heaviness of the humankind over his O shoulders. pecado sobre o homem que estava sofrendo na cruz. The sin over the men that were suffering on the cross. Sabe o que foi que Jesus disse? Do you know what Jesus said? Nos estertores da morte, no final da sua vida, At the end of his life, quando estava morrendo, when he was dying, ele sentiu tanto, he felt so much. mas sentiu tanto o interrompimento da conexão. He felt so much the interrupting of the connection. Porque naquele momento, Because on that moment, exatamente naquele momento, exactly on that a moment, conexão foi interrompida. the connection was breaked. Não havia culpa em Jesus. There was no fault on Jesus. Não havia culpa no There Pai. was no fault on the A Father. culpa era nossa. The fault was ours. E ali estava ele, And there was him, percebendo que a conexão não estava funcionando. realizing that the connection was not working. E ele disse em aramaico, And he said in Aramaic, Eli, 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 lama lama azavitani. azavitani. Eli, 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 lama lama azavitani. azavitani. Deus meu, My God, por que me abandonaste? why have you left me? Ele percebeu He realized que aquilo havia interrompido that has broke a the conexão, connection. que só foi restabelecida That could only be remade depois que ele ressuscitou. after he came to live again. Aí voltou tudo ao normal. And everything was back to normal. Então você preste bem atenção, So you pay very attention. que mesmo na aflição, Even on suffering, que mesmo na dor, even on pain, que mesmo morrendo, even dying, ele não deixou de se dirigir a seu he pai. didn't stop of talking to his father. Porque tem pessoas que quando tudo está errado, Because there are some people that when everything is going wrong, estão na adversidade, they are in trouble, eles nem buscam mais a Deus, they don't even search for God eles não anymore. oram mais, They don't even pray anymore. eles acham que Deus não vai ouvi-los. They think God won't listen to them. Deixa eu te dizer uma coisa, meu Let me amigo. tell you something, my friend. A sua situação não importa. Your situation doesn't matter. Todas as vezes que você chamar a Deus, Every time you call for the Father, Ele vai te ouvir. He's going to listen to you. Não importa se Ele vai te exortar. Doesn't matter if he's going to fix you. Não importa se Ele vai te Doesn't corrigir. matter if he's going to say something that is going to harm you. Não importa se Ele vai te castigar. It doesn't matter if he's going to make you. O impor... Diga. It doesn't matter if he's going to fix your character. Sorry. O importante é que Ele vai te ouvir. The important is that he's going to listen to you. E Ele é And misericordioso. he's mercy. Ele é bondoso. He's good. Ele é um pai. He's a father. E Ele te ama. And he loves E you. vai estender as mãos. And he's going to E vai te give you a hand, levantar. and he's going to raise you up. Creia nisso. Believe on this. Porque é assim que é o nosso Deus. Because this is how our Father does. Aleluia. Glory to God. Vamos voltar aqui. Let's go back to here. Deixa eu falar duas coisas a respeito de Jacó e José. Let me speak two things about Para Jacob depois- and Joseph. Para depois falar uma terceira sobre Moisés. So after I can say a third one about Moses. Jacó gerou o povo. Jacob generated a people. Jacó gerou os cabeças das 12 tribos. Jacob generated the heads of the 12 tribes. Depois introduziu esse povo no Egito. After he introduced them, he put them on the Egypt. Jacó morreu, José se levanta como governador. Jacob dies, and then Joseph rises up as the governor of Egypt. Então Jacó gerou o povo, So Jacob generated people. José protegeu o povo. Joseph protected the people. Um gerou e o outro protegeu. One created and another protected. Mas José também morreu. But Joseph was also Aí died. aparece Moisés. And then appears Moses. Jacó gerou, Jacob generated. José protegeu Joseph protected. e Moisés formatou o povo como nação. And Joseph, Formatou, deu forma he gives form to the people. para que se transformasse uma nação. He transformed them into a nation. Por isso que eu sempre digo a você, That's why I always tell you, e sempre vou te and I lembrar, always remember you, que that nós falamos governos, we talked about governments no plural, on the plural, mas Deus fala no singular. but God speaks on the singular. Porque para Deus, Because for God, Abraão, Abraham, Isaac, Isaac, Jacó, Jacob, José, Joseph, Moisés, Moses, era um governo só. it's an only one government. Cada um na sua sequência. Each one on its sequence. Um morria, outro levantava. One dies, another one raises up. Para continuar aquele que o morto havia So we can deixado. continue what the one was dead left. Então o sistema é um só. So it's just one system. O sistema de governo é contínuo. The
system of government, it's straight, it's like a line. O que muda são os governadores. What it changes are the men, Coisa the linda governors. This is a beautiful thing. Não é que cada um fez um governo diferente. It's not about like each one of them made a different government. Em Israel, In Israel, Deus não tinha governo de esquerda e de direita. God didn't have a government of right and left. O que Deus tinha What God had eram governos obedientes was an obedient government para fazer o que ele mandava. to make what he wanted. Era só isso. It's just this. Então vamos lá. So let's continue. Moisés, depois desse culto de ação de graça que fez com os anciãos, After this worship service that Moses made with the ancients, se dirige a Faraó he went to talk to the king e aí começa o confronto. and then start the confront. Qual é o confronto, apóstolo Ventura? What's the confront, Apostle Paulo Ventura? Confronto do governo celestial com o governo terreno. The confront about the heavenly government with the earth government. O povo do Deus, o povo de Deus, The people of God, o povo celestial the heavenly people, estava dentro was inside de um governo humano, of a human government, de um governo das trevas, of a government from the darkness que tratava o povo como escravo. that treated these people as slaves. O governo celestial The heavenly government envia o seu representante, sent its represent o governador Moisés, the governor Moses para dizer para o governador das to trevas. tell to the government of darkness. Chegou lá com o seguinte recado: He got there with the message. eu vim aqui libertar este povo. I came here to set free these people. Eu vim aqui debaixo da autoridade do meu Deus I came here under the authority of my God para tirar o povo aí de dentro. to take these people out from there. Eu quero o povo do I Senhor, want the people of God. porque a minha missão Because my mission é sair daqui com eles. is take out from here, is get out of here with them. E fique o senhor sabendo, seu faraó, And you better know, my king, que eu só saio daqui that I only get out of here levando esse povo. taking them with me. Porque o Deus que me mandou, Because the God that sent me, ele não aceita desculpa. he doesn't accept E excuses. se ele me mandou, And if he sent me, eu tenho que cumprir. I have to accomplish this. Eu não vou sair daqui. I won't leave this Sem o place povo. without my people. Mas o governador das But trevas the governor of darkness, disse, não vai he levar. said you won't have them. Ele disse, vou levar. He said I will have them. Não vai He levar. said, no, you won't. Vou levar. I will. Ah, então vamos ver. So let's see. Quem é o maior aqui? Who is the biggest one here? Jogou o cajado no chão. He put the staff on the Virou uma ground. cobra. Became into a snake. Faraó não se intimidou. The king didn't get afraid of it. Chamou dois feiticeiros He dele, called two sorcerers. que também jogaram duas varas no chão. They also threw two steps on the ground. Viraram duas serpentes. Became two snakes. Aí o faraó pensou And then the king thought que duas serpentes contra uma, that two snakes against one, ele estava na vantagem. he was an advantage. O problema é que a serpente de Moisés Problem is that Moses' snake, era uma serpente produzida pelo Senhor. it was a snake made by God. Então era uma serpente poderosa. It was a powerful snake. Ela engoliu as duas serpentes de Faraó. It swallowed the two snakes of the king. Você sabe o que aconteceu? You know what happened? O faraó ficou sem serpente. The king had no snake. Não tinha mais serpente. There was no more snake for the king. Porque agora ele percebeu Because now he realized que a cobra de Moisés, a vara de Moisés, that the Moses snake, the a, ser- Moses staff, a serpente de Moisés, Moses snake, era também enviada por Deus. was also sent by God. E até os animais, Even the animals, quando são enviados por when Deus, they are sent by God, cumpre o propósito que Deus tem na vida when they deles. accomplish their purpose that God has in their lives. E aí começou a guerra das pragas. And then start the war of the plagues. Primeira praga, The first plague, segunda the second praga, plague, terceira, the quarta. third, the fourth one. Eu não vou falar sobre cada uma praga aqui, porque o assunto aqui não é esse. I won't speak about each plague here because this is not the main subject. Eu não estou tratando das pragas, I'm not talking about the plagues. estou tratando do governo de I'm talking Moisés. about the Moses government. Esse é o nosso tema aqui. This is our main theme. Fundamento de governo, Foundations of government. fundamento do reino. Foundations of the kingdom. Amém. E é disso que nós estamos tratando. And this is what we're talking about. Mas pelo menos uma praga But at least one plague eu vou ter que mencionar I aqui. have to mention here. Foi a última. It was the last one. A chamada morte dos primogênitos. The one who was called the death of the birthright sons. Vocês se lembram quando Moisés nasceu? Do you remember when Moses was born? Ele nasceu e deveria ser assassinado. He was born and he should be killed. Porque a ordem do governo das trevas, Because the order from the government of darkness naquela on ocasião, that occasion, era matar todas as crianças do sexo masculino. it was to kill every baby that was male babies. Então Moisés nasceu em meio a uma matança, So Moses was born on a huge killership. que só não foi pior
that was just not worse porque as parteiras hebreias não cumpriam a ordem dele. because the Hebrew Romans didn't accomplish E his Moisés order foi salvo. and Moses was saved. Mas as crianças tinham sido assassinadas. But the children that were murdered, Muitas crianças foram a lot assassinadas. of children were killed. E agora o Senhor está pedindo a conta a Faraó. And now the Lord is making the king pay the bill for this. Você matou minhas You crianças. killed my children. Eu vou matar teus I'll primogênitos. kill your birthright sons Eu too. vou mandar um anjo I'll send an angel que de noite vai dar um passeio por that aqui. at night he's going to give a walk E around the toda Egypt. casa que ele passar, In every single house that he nos- passed through, que nos umbrais não tiver suja de sangue, that on the doors he didn't see the blood, com manchas de sangue, a stain of blood, o anjo vai entrar the angel is going to enter, e vai matar o he's primogênito. going to kill the first son. Então, quando isso acontecer, So when this happens, significa it means que eu estou cobrando a fatura that I'm demanding, do que vocês fizeram com as minhas crianças. I'm making you pay the bills of what you did to my children. E assim aconteceu. And that's what happened. Então, aconteceu isso depois Moisés foi embora. And this happened, and after this Moses went. Faraó percebeu que não podia enfrentar a The Deus. Pharaoh, the king, he realized that he couldn't face God. Então permitiu que Moisés saísse. So he allowed, and Moses went. E ele pegou o povo e saiu. And Moses got the people and went with him. Quando ele sai do Egito, When he get out of the Egypt, havia uma estrada there was a highway, que poderia chegar rapidamente em Canaã. and he could come quickly. He could arrive quickly to Canaan. Mas o Senhor lhe dá uma instrução diferente. But the Lord No. gave him a different instruction. Não vá por esse caminho. Don't go by this way. Tem inimigos, You have enemies. tem os filisteus. There are the Philistines. E vocês não estão preparados para You're isso. not ready for this. Então vá para esse lado de cá. So go for that way. E ele pegou o caminho, And he took that way, que chegou num lugar chamado Piairote. and he arrived in a place called Pierotti. A Bíblia diz que chegou diante de Baal-Zephon. The Bible says that he arrived in a place called Baal-zephon. Baal-Zephon era um deus egípcio. Baal-zephon was an Egypt god. E os hebreus conheciam muito bem. And Hebrew knew them. Atrás estava a montanha de Baal-Zephon. There was the mountain of Baal-zephon. À frente estava o Mar Vermelho. In the front of them, backwards was the mountain of Baal-zephon, and the front of them was the sea, O único caminho the de, Red Sea. o único caminho de fuga que havia The only way they could escape é por onde vinha o poderoso exército egípcio. is where there was coming the powerful army of the Egypt. Que era um dos exércitos mais bem treinados do mundo naquele tempo. That in that time was one of the most well-trained armies of the world. Eles tinham carros de combate, They had cars of combat puxados a cavalos. that was pulled by horses. Eles tinham cavaleiros, They had knights. armas They had poderosas. powerful weapons. Eram bem treinados. They were well-trained. E aquele povo que estava saindo And that people that was living, era um povo que estava saindo da escravidão. it was a people that was living the slavery. Ficaram mais de 200 anos na escravidão. They passed more than 200 years in slavery. Algumas pessoas dizem que o povo foi escravo durante 400 anos ou 430. Some people believe that they were slaves during 400 years or 430 years. Na verdade, não foi tanto tempo assim. Actually, it wasn't so much time. Porque o Senhor disse que o povo ficaria 400 anos como peregrino em terra estranha. Because the Lord said that they would stay 400 years as walkers in a foreign land. Mas o Senhor não disse que eles ficariam 400 como escravos. But the Lord didn't say that they would stay 400 years as slaves. Ficariam como peregrinos. They would stay as peregrines. E depois então seriam escravizados. And then after they would be enslaved. Porque eu quero explicar para você Because I want to explain to you que enquanto José era vivo, that while Joseph was living, enquanto José era governador do Egito, while Joseph was the governor of Egypt, os hebreus não eram escravos. the Hebrew were not slaves. Estavam ali porque José estava They were governando. there because Joseph was governing. Então durante aquele tempo, So during this time, nenhum deles foi none escravizado. of them were slaves. Só depois que José morreu Only after Joseph was dead, e que entrou um novo faraó. and that enter a new king. Esse novo faraó This new king foi que disse: was the one who said, eu não conheço a José, I don't know Joseph. não quero saber de José. I don't want to know about Joseph. Vocês vão ter que sair daqui. You have to leave this place. Então eles mesmos, So themselves, os hebreus, the Hebrews, nós vamos continuar aqui said, no, we're going to stay e here. nós trabalharemos como escravos para We'll vocês. be slaves for you. Ora, então o faraó disse: tudo So the bem? king said, okay. É mão de obra de graça? It's free workers for É mão me. de obra barata? It's low cost workers for me. Só vou dar comida e lugar para dormir? I only give you food and a place to live. Então pode
podem ficar por so you aí. can stay here. Por isso que desses 400 anos, That's why of these 400 years, não ficaram todos 400. they were not slaves during these 400 years. Ficaram no máximo 200 e poucos anos They como were escravos. on top like 200 years as slaves. Mas não importa essa conta But agora. this count doesn't matter. O que importa é que saíram do Egito todos. What matters is that they left Egypt. Calcula-se que entre 3 milhões e 3 milhões e meio de pessoas. Some believe that there are about 3 million people, or 3 million and a half people. No meio desse povo saíram também alguns egípcios. Among them, there were also some Egyptians. A irmã de Faraó também saiu nesse grupo. The sister of the king also went in this group. Uma mulher chamada Bitia. A woman called Abichia. Era mais ou menos como se fosse a tia de Moisés e Arão, She de was Miriam. she was the aunt of Moses and Miriam. Então eles saíram daí. So they went of that place. Chegaram nesse lugar que eu falei. They arrived in this place that I talked about. Diante de Baal-Zephon, They were looking to Baal-Zephon. Mar Vermelho They was in front of the Red Sea, e o exército egípcio chegando. and the Egyptian army was coming to them. Moisés teve um momento sem saber o que fazer. Moses didn't know what to do in that time. Um momento de indecisão. He was endowed. Então ele tentou, Moisés, o que vamos fazer agora? So the people talked to him, Moses, what are we gonna do now? O povo estava cobrando a ele. People was demanding Agora- was demanding action from him. Agora não está mais enfrentando a Faraó. Now he's no more facing the king. Agora está enfrentando o seu próprio povo. Now he's facing his own people. O povo que ele agora está The governando. people that now he's leading. E a pressão começou. The pressure started. O que vamos fazer? What are we going to do? E nesse momento Moisés, And on that moment, Moses, ele pensou em orar a Deus. he thought in praying to God. E ele chegou a tentar subir o monte. And he tried to climb the mountain. Eu tenho liberado aqui algumas palavras sobre governo I had spoken here some words about government durante todos esses estudos. during all those studies. Eu falei, por exemplo, para vocês I talked to you que o governo, that the que government, as características do governo the aspects of the government tem que ser obediência, to be obedient, visão do Senhor, obedience, God's vision, semeadura, be a sower, adoração worship, e ser um sonhador. and be a dreamer. Hoje eu acrescento a palavra atitude. Now, today I add the word attitude. Todo homem que se levanta como governo do Senhor na terra Every man that stands as a government of God in earth tem que ser homem de atitude. has to be a man of attitude. Pastores, profetas, apóstolos, So mestres, prophets, evangelistas. masters, or evangelists. Se você está ministrando, If you are ministering, se você está liderando, if you are leading, se Deus te colocou numa posição de governo, if God puts you in a position of government, você tem que ter atitude. you have to have attitude. Se você não tem If you atitude, don't have attitude, se você diz que não sabe o que if you fazer, say that you don't know what to do, se você não tem uma solução para o seu if povo, you don't have a solution for your people, se você não sabe como if you liderá-los, don't know how to lead them, você não tem you atitude. don't have attitude. E o homem de Deus And a man of tem que ser homem de God atitude. has to be a man of attitude. Não tem que estar choramingando. You don't have to stay crying out. Ai de mim, Oh, poor o am I. que eu vou fazer? What I'm going to do? Eu não sei o que fazer. I don't know what to do. Eu não tenho solução. I have no solution. Você tem que saber o que vai You fazer. must know what you're going to do. Você tem que ter You solução. must have a solution. Você tem que ter atitude. You must have attitude. Nesse momento de decisão, Moisés tentou subir o monte On that moment that Moses was in doubt, he tried to climb the mountain. e chegou diante do Senhor para orar. And he talked to God to pray. Ele disse, Moisés, você não tem que orar And agora. God said to him, Moses, you don't have to pray now. Você tem que tomar uma atitude. You have to take an attitude. Se você dobrar o joelho para orar If agora, you pray, you need to pray. If you bow, you need to pray now. se você botar o povo para orar agora, If you put the people to pray now, o exército vai chegar the army is going to arrive e there. vai matar todo They're going mundo. to kill everybody. Também esse local não é um local de oração, And also, this is not a place to pray. porque essa potestade é Baal-Zephon, Because this demon is called Baal-Zephon. é o Deus dos Egípcios. He's the god of the Egyptians. Ele governa o Egito. He governs the Egypt. É um dos milhares de deuses do Egito. It's one of the hundreds gods of the Egyptians. Se o meu povo orar aí When agora, people pray there now, eles vão dizer que meu povo orou a Baal-Zephon. they're going to say that my people pray to Baal-Zephon. Moisés, toma uma atitude, Moisés. Moses, take an E attitude. Moisés, mas que atitude, Senhor? And then Moses said, what attitude, my Lord? Moisés, Moses dá uma ordem. gives an order. Governadores comandam. Governors command. Governadores dão ordem. Governors gives orders. Governadores tem uma palavra de atitude. Governors has to have a word of attitude. Tem uma palavra de comando. Have a word of command. Tem uma palavra de autoridade. Have a word of authority. Então diga ao povo de Israel So tell the people of Israel que marche. to march. Mete o cajado na água. Put your staff on the water. Faça qualquer coisa. Do something. Mas faça alguma Do coisa. something. Você não pode deixar isso pra lá. You cannot leave this behind.
E Moisés então And then Moses, tomou atitude he took an attitude. e fez o povo caminhar pela And água. then the people walked between the waters. O mar se abriu The Red Sea was opened, e eles conseguiram passar and they could pass a pé enxuto. to dry feet. E depois que eles passaram, And after they passed, o exército egípcio tentou entrar atrás. the Egyptian army tried to follow them. E quando eles tentaram entrar atrás, And when they tried to follow them, com as duas barreiras de água, the waters were divided. a água se fechou The water closed, e a água matou todos eles. and the sea killed all of them. Eles foram todos destruídos. The armies, all of them were O destroyed. exército egípcio foi destruído. The Egyptian army was O povo foi destroyed. salvo. The people were saved. Então nessa hora, So on this time, eles viram a glória de Deus. they saw the glory of O God. faraó viu a glória de The Deus. king saw the glory O of povo viu God. a glória de Deus. People saw the glory of God. Todo mundo viu Everyone saw que Moisés tinha that autoridade. Moses had authority. Então quando chegaram do outro So lado, when they arrived to the other side, quando já não tinha mais problema nenhum, where there was no more problems, atravessaram o mar, they crossed the sea, entraram no deserto. they entered on the desert, E quando chegaram no deserto, and when they arrived in the desert, aí começou de maneira espontânea then they started naturally um grande culto de adoração ao huge Senhor. worshiping service to the Assim Lord. como eles fizeram o último culto com os anciãos no Egito. Just like they made the last worship service with the ancients on Egypt Para sair do Egito. to leave the Egypt. Agora quando chega no deserto, Now when they enter the desert, eles fazem o primeiro culto no deserto. they make the first service of worship on the desert. Um culto de adoração, A worshiping de service alegria, of joy, de júbilo, of happiness. de gozo. Quando Miriam pegou o tamborim, começou a tocar e When Miriam cantar. took a drum and she started playing, E todos saíram cantando and everyone started e singing, louvando a Deus. and they started worshiping to the E Lord. Moisés escreveu seu cântico. And Moses, he wrote his song. Era uma alegria só. It was a huge happiness. Era um momento It diferente. was a different moment Porque eles estavam comemorando because they were celebrating a libertação. the freedom. Estavam comemorando They were celebrating que agora não seriam mais escravos de because ninguém. now there will be no more slave of no one. Que maravilha, What wonderful! que alegria. What joy! Estavam comemorando ali. They were celebrating there. E você vai ver que a partir daí, And you can see that from this moment, Moisés então começa a governar Moses started to govern de uma maneira tal in a way que ele começa a estabelecer, that he starts to establish, organizar, he starts to organize, formatar o he povo starts to inform the people como nação, as a nation, com ordem, with order, com lei, with laws, com obediência, with obedience, com autoridade, with authority, um povo unido, a united people, bem dividido pelas tribos, well divided in the e tribes. que a partir de agora That's from since now não teriam um capataz para subjugá-los, they will not be more treated as slaves. não teriam soldados para machucá-los, There will be no more soldiers to harm them. não, agora teriam um governador No, now they will have a governor para amá-los to love them e and conduzi-los to guide them e liderá-los and to lead them e levá-los à terra and prometida. take them to the promised land. Então, quando o Senhor falou com Moisés, So when the Lord talked to Moses, eu vou ler para vocês aqui no capítulo 6 de Êxodo, I'll read to you on Exodus chapter 6. quando Deus estava falando com Moisés, When the Lord was talking to Moses, e o Senhor lhe disse, and the Lord told him, falou mais Deus a Moisés e lhe disse, and the Lord said more things to Moses, and he said, eu sou o Senhor, I am the Lord. apareci a Abraão, Isaque e Jacó, I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob como Deus Todo-Poderoso, as the Almighty God. mas pelo meu nome, But for my name, o Senhor, you, the Lord, não lhes fui conhecido. I was not known by them. Também estabeleci a minha aliança com eles, I also established my alliance with them para dar-lhes a terra de Canaã, to give them the land of a Canaan, terra em que habitaram como peregrinos. the land where they lived as peregrines. Quando Abraão chegou, When Abraham arrived, Isaac, when Isaac, Jacó, Jacob, eles estavam lá. they were there. De lá que eles foram para o Egito. From there they went to Egypt. Ainda ouvi os gemidos dos meus filhos de Israel, Also I heard the moans of my children of Israel, aos quais os egípcios escravizam, the one who the Egyptians slaved. e me lembrei da minha aliança. I remember of my alliance. Portanto, diz aos filhos de Israel, So then tell to the sons of Israel, você vai ensinar a eles, you teach them, você vai dizer a you eles, tell them, você vai mostrar para you eles show them a respeito do que eu tratei
concerning what I talked about com seus antepassados. with their ancients, Porque eu prometi. because I've promised, E você vai dizer, and you say, eu sou o Senhor, I am the Lord, e vos te darei de debaixo das cargas do Egito. and I took you out from the heaviness of Egypt. Vos livrarei da sua servidão. I will take you free of your slavery. Vos resgatarei com braços estendidos. I will rescue you with open arms E com grande manifestação de julgamento. and with big judgment manifestations. Tomar-vos-ei por meu povo. I will take you as my people, E serei vosso Deus. and I'll be your E God. sabereis que eu sou o Senhor, And you know that I am the Lord, vosso Deus, your God, que vos tiro debaixo da carga do Egito. that take you out from the heaviness of E Egypt. vos levarei à terra, And I'll take you to the land, acerca da qual jurei dar a Abraão, the one I swore to give to a Abraham, Isaac to Isaac, e a Jacó. and to Jacob. E vou-lo darei como possessão. And I'll give you as possession. Eu sou o Senhor. I am the Lord. I am the Lord. I am the Lord. Amém. Amen. Eu sou o Senhor. Que maravilha. Que coisa linda. This is wonderful. This Eu is quero te great. dizer uma coisa interessante, que I nessa want to hora, tell you an interesting thing now. quando Deus estava falando com Moisés, When God was talking to Moses, eu não disse que ele tinha se levantado como governador? haven't I told you before that he was raised as a governor? E eu não tenho ensinado aqui And I had been teaching here que toda vez que Deus chama um homem para governar, that every time that God calls a man to govern, Deus sempre lhe dá um plano de governo. God always gives him a plan of government. Por isso que os pastores, That's why the pastors, os líderes, the leaders, apóstolos, the profetas, apostles or prophets, seja qual for a sua posição de whatever liderança, your position of leadership is, pode ser até um líder de célula, you might be a leader of a small group, um líder de reunião familiar, a leader of a family reunion, um professor de escola dominical, a church school teacher. então, seja qual for a sua posição, You might be whatever your position is. se Deus te deu uma posição de governo, If God gave you a position of government, Ele também te dá um plano de He governo. also gave you a government plan. Não precisa você dizer para You Deus don't have to tell God que você tem uma visão, you have a vision, porque na Bíblia, because in the Bible, nenhum homem que se apresentou a Deus, none of the men that Nenhum- was raised up by God, nenhum homem ou mulher chamado por Deus, none of the woman or man, trouxeram uma visão para apresentar a Ele, they gave him a vision, porque Ele nunca pediu visão a because he ninguém. never asked a vision for nobody. É o contrário. It's the Quando opposite. Ele chama, When He calls homem ou mulher, men or women, Ele dá a visão dele para He gives nós. His vision to us. Foi o que Ele fez com Moisés. That's what He did to Moses. Você vai tirar You will take o povo do the Egito, people out from Egypt. você vai liderar, You will lead them. você vai governar, You govern. você vai fazer tudo que tem que ser You feito, do everything that has to be done, mas de acordo com tudo aquilo que eu vou falar para você. but according to exactly what I am saying. Então Ele deu o plano. So He gave the plan. Você vai salvar, You will save. você vai You libertar, break them free. né? Vai resgatar, You rescue. julgar You judge. e dar eternidade. And give them the eternity. Essas palavras Those words sou eu que estou dizendo para você, I am Moisés. telling you, Moses. Para você dizer para eles So you tell them que o Deus está tirando do Egito. that the God has Vai taken fazer them tudo out com from ele. Egypt is going to do all those things. Então você vai dizer para eles: So you're going to tell them o Senhor the Lord vos salvará, will save vos you. libertará, Will set you free. vos resgatará, Will rescue. vos julgará Will judge e you. vos dará a And we eternidade. gave you the eternity. Então diga para eles So tell them que estou tirando ele debaixo das cargas do Egito that I'm taking them out of the heaviness of Egypt para dar para ele todas essas coisas. to give them all of those things. E vai terminar dando a eternidade para eles. And on the end, I'll give them the eternity. Então o povo ficou contente So the people got happy about e it começaram a caminhar. and just start to walk. E é nesse momento And on this moment, que Moisés começa então then Moses a starts fazer a formação do povo como nação. to make the formation of the people as a nation. Exatamente. Exactly. Vou tirar aqui que entrou aqui um recado aqui. Amém. Então a primeira coisa que Moisés fez quando entrou no deserto The first thing that Moses did when they entered in the desert, foi levar o povo a uma certa ordem de caminhada. it was to take the people on a certain ordering of walking. Quando as pessoas reclamaram por água e por comida, When the people complained for water or food, ele disse que o Senhor seria responsável por he isso. said the Lord will be responsible for E this. de fato veio a comida e veio a água. Exactly, and just like this, the water and the food came. E eles não tiveram problema no And início. they had no more problems on the E beginning. Moisés começa a caminhar com And eles. then Moses continued to walk E in começa a dar orientações seguras para ele. and continued to give them the orientations. Cada tribo vai dar segundo o seu grupo. Each tribe will behave just like this. Não haverá mistura.
You won't mix each other. As tribos andarão separadas. The tribes will walk separated. Cada cabeça de tribo, Each head of tribe, que também era chamado de príncipe do povo, that was also called prince of the people, liderava o seu grupo. lead its own group. Então veja como as coisas começaram a se tornar mais práticas para Moisés. So see how things became to turn more practical to Moses. Moisés governava mais de 3 milhões de pessoas. Moses was governing more than 3 million of people. E quando queria falar com eles, And when he wanted to talk to them, chamava os príncipes he somente, called only the princes. falava com eles, He talked to them, ele transmitia a ordem. and they transmitted the order. Eles estavam começando a se entender They were starting to understand como um povo as organizado, an organized nation, não como um bando de escravos not mais. as a group of bunch of slaves. Por isso, pastor, That's why, Pastor, é que quando você tem uma igreja na mão, when you have a church in your hands, aprenda a olhar para as suas ovelhas learn to look at your e lambs comece a organizar and start to organize como eles devem caminhar. how they should walk. Ensina a eles como devem se comportar, Teach them how they must behave segundo a palavra de Deus, according to the God's word, segundo a orientação de Deus. according to God's orientation. Você vai ter que fazer com que eles entendam You have to make them understand que enquanto estiverem na terra, that while they are in earth, espiritualmente falando, spiritually eles speaking, estão caminhando they are walking para um desfecho, to an end, para o encontro, to an encounter quando Jesus Cristo voltar a essa when terra, Jesus come back to this earth, quando você vai entregar todos when eles you give all of them ao Senhor to Jesus. the Lord Jesus. Então Moisés começou a fazer isso. So Moses started to do all this. Aí veio a Torá, veio a lei. Then came the Torah, the law. Aqui aconteceram certas coisas And interessantes. then they happened two interesting things. Saíram pessoas do Egito It went out certain peoples of the Egypt que não deveriam ter saído. that should not from Egypt. It went out with them some people that should not do this. Havia egípcios no meio. There were Egyptians among them. Então, de repente, quando Moisés vai falar com o Senhor no monte, So suddenly when Moses went to talk to the Lord on the mountain, quando foi receber a lei, a Torá, when he went to receive the law, o pessoal se reuniu no deserto the people reunited on the desert e resolveram fazer um bezerro de ouro. and they decided to make a goat of gold Porque eles queriam um Deus para adorar. because they wanted a God to worship. Eles estavam acostumados a ver aquelas adorações no Egito. They were used to see those worships in Egypt. E disse, nós não conhecemos o nosso They Deus. saw that we don't know our God. Não sabemos como ele é. We don't know how it is. Não How vemos it looks like. todo egípcio tem um Deus. Every Egyptian has a God, E nós não sabemos como ele é. and we don't know how our God it is. Mas vamos fazer o seguinte. Let's make like this. Vamos fazer um bezerro de ouro. Let's make a goat goat. Porque o bezerro é forte. Because the goat is strong, Poderoso. is powerful. Então, irmãos, olha a mentalidade deles. So, my brothers, look their mentality. Essas pessoas que criaram essa situação, Those people that created this situation, eles imaginaram, they imagined, eles criaram a they ideia created the idea de que o nosso Deus that our God é igual a um boi. was just like a cattle. Só que Deus era um boi. That God was like a cow. E que realmente fizeram o bezerro de ouro. And they really made the goat of gold. Juntaram todo o ouro que tinha. They got all the gold that they have. Fundiram o ouro e fizeram o They bezerro. melted and they made a goat. Não sei quantas toneladas, 1 ou 2 I don't toneladas. know how much was the measure of it, but they made. 2,5, 3 toneladas de ouro. It was a lot of gold that they used. E Moisés lá em cima do monte, And Moses up there on the mountain, o governador da terra, the governor of earth, tinha uma reunião com o governador de cima. he had a reunion with the Com o governor Senhor. of heavens, with the Lord. Os dois governos estavam The conversando. two governments were speaking, E a conversa de Deus com Moisés and the speaking of God to Moses, era conversa sobre o povo. it was a speaking about the people. Moisés não sabia o que estava acontecendo. Moses didn't know what was going on. Josué tinha ido com ele. Joshua went with him, Mas por ordem do Senhor, Josué ficou embaixo no pé da montanha. but by an order of the Lord itself, Moisés- Joshua had to stay in the middle of the way, on E the mountain, Moisés subiu sozinho. and Moses went up alone. E durante todo o tempo que ficou lá, And during the whole time that he stayed there, ele não sabia o que se passava no meio do he povo. didn't know what was going on with the people, Mas Deus sabia. but God did. Então quando ele recebe a lei, So when he receives the law, quando ele recebe a palavra, when he receives the word, ele pediu ao Senhor he asked the Lord uma coisa impossível. an impossible thing.
Ele disse, Senhor, He said, Lord, eu fiquei tanto tempo aqui, I stayed so much time here, orando e jejuando. praying and in hunger. Eu queria uma coisa do I Senhor. want one thing from you, my O Lord. que você quer, meu What do you filho? want, my son? Eu quero ver o seu I rosto. want to see your face. Quero ver sua face. I want to see your face. Não, meu filho, não pode. No, my Lord, I cannot. Se você ver uma face, If you você see my morre. face, you're going to die. Não, mas eu quero ver. No, but I want to Não see. tem importância se eu vou morrer. Doesn't matter if I'm Eu going quero to die. ver. I want to see. Nós não somos amigos? Are we friends? Os amigos têm que se conhecer. Friends have to know each other. E o Senhor disse, eu vou fazer um negócio com você. And the Lord said, I'm going to do something. Eu vou colocar você no buraco da pedra. I'm going to put you in the hole of the rock. Vou colocar minha mão. I'll put my hand on it E eu vou passar. and I'm going to pass. E depois que eu And passar, after I pass, você vai me ver pelas costas. you're going to see me backwards. Tá bom, assim tá bom. Okay, that's fine. E exatamente foi assim que Deus And fez. that's how God did. A questão toda, irmãos, The matter, my brothers, é que esse momento da pedra, this moment of the rock, do tal buraco da of pedra, this hole on the rock, de Deus passar, from God passing, foi um momento raro na vida de Moisés. it was a rare moment on Moses' life. Talvez nunca tenham dito isso para você. Perhaps no one has never told you this before. Talvez a teologia não tenha explicado isso para você. Maybe theology hasn't explained this to you. Mas eu quero te dizer uma But I coisa. want to tell you something. O que Deus fez nesse momento What God did on that moment, foi uma coisa it extraordinária, was an extraordinary thing, poderosa powerful na vida de on Moisés. Moses' life. E na verdade, quando se referiu a esse buraco na pedra, And actually, when it was referring to this hole on the rock, o Senhor estava fazendo Moisés entrar numa outra dimensão. God was making Moses enter in another dimension. Quando o Senhor disse, me verás pelas costas, When God said, "You will see me backwards," na verdade o Senhor estava dizendo, actually the Lord Você was vai saying, entrar. "You enter. eu vou colocar a mão. I'll put my hand on it." O Senhor é como se estivesse colocando Moisés na dimensão do passado. It was like God was putting Moses in the dimension of past, Porque a única explicação que existe because the only explanation that there is, para que Moisés tenha escrito todo o Pentateuco, so Moses could write all the Pentateuch, principalmente na parte que ele não tinha vivido e nem conhecia. especially the part that he didn't lead and didn't knew. Como poderia Moisés escrever aquelas How coisas could Moses write those things se ele não estava presente if he was lá? not present on the moment? Mas ele escreve os detalhes da conversa da serpente com Eva. But he writes the details of the talking of the snake with the Eve. Ele descreve que Adão se escondeu. He writes that Adam hides Ele himself. descreve o diálogo de Deus com Adão. He writes the talking of Adam with the Lord. Ele escreve coisas que seriam impossíveis para ele se ele não tivesse presenciado. He writes things that was impossible for him to know if he was not present on the moment. Como ele poderia escrever sobre o assassinato de Abel? How could he write about the murdering of Abel? Como ele pode escrever sobre o diálogo de Caim com Deus? How could he write about the talking of Cain with Como é que ele God? poderia entrar nesses detalhes? How could he write those details? A única forma de nós The entendermos only way for we to understand é que nesse dia no Monte Sinai, that on this day on the Sinai mountain, Deus o fez entrar numa dimensão para voltar ao passado God made him enter on the dimension to go to the past e presenciar todas aquelas and coisas live and presence all those things que nós jamais saberíamos that we would never know se alguém não tivesse escrito, someone would not have written, porque eram diálogos pessoais because it was special talkings que ninguém havia that presenciado. no one had testimonied. Mas ele foi no passado But he went to the past e o Senhor estava com a mão lá and God had his hand there para poder trazê-lo de volta. so he could bring him back. Então ele pôde escrever So he could write sobre o passado. about the past. Ele pôde He escrever could write a história da humanidade. the story of the Ele humankind. pôde escrever He could write como Deus criou o mundo. as how God created the world. Ele pôde escrever todas essas He could coisas. write all those things. E é uma coisa interessante, And irmãos, this is an interesting thing, my brother. porque assim como Deus fez Moisés voltar ao passado, Because just like God made Moses went to the past, colocando uma dimensão de passado, to the dimension of past, no final da Bíblia, on the end of the Bible, Deus faz a mesma coisa com o apóstolo João. God makes the same thing with the Apostle John. Só que João vê o futuro, But John sees the future. Moisés viu o passado, Moses saw the past. João viu o futuro. John saw the future. Moisés entrou numa dimensão de passado Moses entered the dimension of past. e João entrou na dimensão do futuro. And John entered on the dimension of future. Deus começou a Bíblia God started the Bible, fazendo com que Moisés voltasse para poder escrever tudo aquilo. making Moses go back so he could write all of this. Deus arrebatou João God take John to e fez, John e fez ele entrar numa dimensão and make he enter in a dimension que ele viu todo o futuro. that he saw all the future. Ele viu coisas He saw things que até hoje nós não vimos. that even nowadays we E ele didn't see escreveu. yet, and he wrote about it. Deus mandou
um para o futuro God sent one to the future, e Deus mandou um para o and passado. God sent one to the past. Que Deus maravilhoso. What great God. Por isso Moisés sabia tanta coisa. That's why Moses saw and he knew all those things. Por isso ele foi o autor do Pentateuco. That's why he was the author of the first books of the Porque Bible. Deus fez ele ter essa Because revelação, God made him had this revelation, levando ele nessa dimensão. putting him on this dimension. Coisa linda e This is maravilhosa. beautiful. Mas quando ele desce do monte, But when he goes down of the mountain, desce da grande montanha do he Sinai, comes down of the big mountain. e encontra com Josué. He met Joshua, E o Senhor tinha dito para ele: and the Lord has said to him, esse povo é rebelde. and this people is rebel. Vou destruir esse I'll povo. destroy these people. Eu vou destruir todo mundo, I'll Moisés. destroy everybody, Moses. Eles são rebeldes. They are rebels. E de você eu vou fazer uma outra nação. And with you I'll make another nation. Ele disse: não. He said, no. O Senhor me deu esse povo para He gave governar. me these people to govern. Então fique tranquilo, So Senhor. you stay calm with Porque eu them. vou governar esse Because I'll povo. govern them. São rebeldes? They are rebels. Deixa comigo, Senhor. Okay, there's no problem. O Senhor não mandou ele fazer nada. God didn't order to Moses to do anything. Porque o Senhor já o tinha posto como governante desse Because povo. God has already put him as a O Senhor governor of this já o tinha people. posto como líder desse povo. God has already put him as a leader of this Quando ele people. começa a caminhar com Josué, And he starts walking with Joshua. Josué estava sem discernimento. Joshua had they had no idea. E Josué fala: que o povo tá alegre. And Joshua said, oh, the people is happy. Estão cantando com alegria. They are singing of joy. Estamos ouvindo barulho de They are música. hearing the sound of music. E Moisés de cara fechada. And Moses had like face like closed. Não é nada disso, Josué. No, there's nothing of É this. barulho de guerra. This is É war cântico de sound. guerra. This is war sound. Eles vão ver quando eu chegar lá. They will see how when I arrive Quando there. Moisés chegou, When Moses arrived uma there, unção it's poderosa. a huge anointing. 40 dias da presença de 40 Deus. days on God's presence. A Bíblia não diz, The Bible don't say, mas eu digo. but I do. Tava botando fogo pelas ventas. He was like fire was coming out of him. Então, quando ele chega lá, So when he arrived que vê aquele there, bezerro de ouro sendo and he adorado, see this goat being worshipped, ele joga as pedras ali em cima he dele. threw the rocks of law. Ele chama todo mundo da He responsabilidade. called everybody, Ele manda derreter aquele bezerro de ouro, order to melt that goat que virou pó. that became dust. Mandou misturar na água He ordered to mix on the water e mandou eles beberem. and told them to drink. Depois ele mandou todo mundo se meter nas barracas. After he told everybody to went to the tents, Chamou os levitas he called the worshippers, e disse: se apresentem a mim. the ones of tribe of Levi, and said, come to me. Se apresentem a mim com a espada na cintura. Come to me with your swords on your hands. Agora vocês vão de barraca em barraca. Now you go in tent to tent, E você manda o líder botar a cabeça para fora. and you tell the leader to put his head out of the tent, E pergunte para eles: and ask them com quem você está? with who you are, Com o bezerro de ouro ou com Jeová? with the goat or with Jehovah. Quem tiver com o bezerro de ouro, Who's with the goat? corta a cabeça dele. Cut them head off. A Bíblia diz The Bible says que naquele dia, that on that day, quase 3.000 pessoas almost 3,000 people morreram. died. Que coisa tremenda. What a huge thing. Sabe quem fez isso? Do you know who did this? Moisés. Moses. Deus não mandou ele fazer isso, não. God didn't order him to do Mas this, ele era governante. but he was a governor. Ele agora tinha atitude. Now he had attitude. Quando foi lá em Piairote, When he was in Piarochi, que ele quis orar a Deus, he wanted to pray to the Lord. o Senhor disse: não é momento de oração, não. God said, this is no moment to É momento de pray. tomar atitude. This is the moment for taking attitude. Ele aprendeu a lição. He learned the lesson. Porque agora ele chegou. Because now he came. Não chamou ninguém para He orar. didn't call anybody to pray. Não chamou ninguém para se He didn't consertar. call anybody to fix. Não chamou ninguém para jejum. He didn't call anybody to make Não a chamou ninguém worship. para subir He monte. didn't call anybody to climb a mountain. Entra todo mundo aí. Enter everybody in your tents. Vem os levitas Come com as suas espadas. come the ones of tribe of Leviticus. Vamos mostrar para esse povo Let's show to these people que no meio do povo do Senhor that among the people of God, não vai ter idolatria. there will not be a worship to the other Que gods. idólatra aqui não é bem-vindo. The ones who adore other gods is not Idólatras welcome não here. faz parte do reino de Deus. The one who adore other gods are not welcome here. Are not part of God's kingdom. E ele fez tudo aquilo. And he did all those E things. caiu um temor do povo. And the people were No frightened. dia seguinte ele voltou. The next day he came. Pronto, Senhor. Okay, my Lord. Está resolvido o problema. Problem is resolved. O que foi que você fez, meu filho? What you did, my son? Mandei matar todo mundo que estava do lado do bezerro. I ordered to kill everybody that was Você with fez the isso? goat. Fiz, Oh, senhor. you did it, my son. Mandei Yes, matar I did, my todo mundo. father. I ordered to kill everybody Quem disse que estava do lado do bezerro morreu. who said that was with the goat died. Agora todo mundo lhe teme. Now everybody fears you.
começou a mostrar para o povo he started to show to the people que agora tinha governo, that now they had a government, agora tinha liderança, now they had a leadership, agora tinha alguém para falar com now ele. they had someone to talk for them. E foi lhe dado novamente as tábuas da lei. And it has been given to them again the rocks of the law. E ele desce com as tábuas da lei. And then he climbs down with the rocks of the law. Não foi dado porque ele teve que escrever na pedra agora, né? It wasn't written because now he had to write on the rocks. Deu mais trabalho para ele. He had more work. Quando ele chega com a lei, But he arrives with the reúne o law. povo. He reunited the people. Esta aqui é a lei do Senhor. This is the law of the Lord. Deixa eu explicar uma coisa para você. Let me tell you something. Tem muitas pessoas que imaginam There's a lot of people that imagine que aí começou a lei, that then started the law. que a lei foi dada ali no monte. That the law has been given there on the mountain. Mas essa Torá, essa lei, But this Torah, this law, já existia antes da fundação do already mundo. existed before the world it started. Antes de Deus criar o mundo, Before God created the world, a Torá era uma das 7 coisas que já existiam. the Torah was one of the 7 things that already existed. Então, quando Adão foi governar a terra, So when Adam went to govern the earth, quando Adão foi criado, when Adam was created, ele já sabia da lei, he already knew the law. ele já conhecia a He lei, already knew it. já sabia sobre a lei. He already knew about the law. Quando Caim e Abel estavam oferecendo sacrifícios, Cain and Abel, they were offering sacrifices. já conhecia a lei. They already knew the law. Abraão, quando dizimou, já conhecia a lei. When Abraham gave the offer, he already knew the law. O problema é que a lei nunca tinha sido dada escrita como deu para The Moisés. problem is that the law was never being written just like went with Moses. Porque agora não era uma só pessoa, Because now we just not one more person era um anymore. povo It numeroso was a nation. e todos tinham que aprender. Everybody had to learn. E eles estavam no deserto And they were in the desert para poder se libertar so they could be free da cultura egípcia, of the Egyptian culture, do conhecimento egípcio, of the Egyptian knowledge, do espírito do egípcio. of the Egyptian spirit. Ele tinha que se separar, They had to separate porque aquela nação because that nation, não era a nação que eles deviam viver de acordo com ela. they should not live according to that nation. Eles seriam agora uma nova nação. Now they will be a new nation. Por isso tinha que ser treinado. That's why they had to be trained. Então Moisés disse So Moses said que agora essa lei that now this law tinha que ser ensinada had to be taught de manhã, de tarde, de noite, by morning, by afternoon, and by night, repetidas vezes, repeating. desde criança, Since they are children, repetindo, they're repeating, repetindo, repeating and repeating, repetindo. repeating again. Bispo Radamés quer falar comigo, assim que terminar a live eu ligo para você, meu amigo. Fica tranquilo. Repetindo a lei. And repeating the law. Então as pessoas começaram a ensinar. So people started to teach. Os sacerdotes The priests começaram a ministrar. started to Os ministry. príncipes começaram a ministrar. The priests, Os the pais priests começaram a started to ministrar. the fathers, the parents started to ministry. Então tudo isso foi acontecendo. So all this became to happen. Então estava começando a formação religiosa da nação. So it was starting the religious formation of the nation. Moisés estava ensinando a nação como se relacionar com Deus. Moses was teaching the nation how to relationship with the Lord. Porque o povo dentro do Egito não podia fazer isso. Because the people inside of Egypt, they could not do this. E agora o povo está aprendendo. Now the people is learning. Então a formação religiosa People were learning. So the religious do formation povo começa com of the Moisés. people start with Moses. E ele manda repetir a lei. And he orders to repeat the law. Mas ele viu que o povo precisava de outras leis. But he saw that the people needed another O laws. povo precisava de leis sociais, The people needed social laws. de leis cerimoniais, Of laws about ceremonies. de leis políticas, Of policy laws. de leis criminais. Laws about crimes. Então Moisés começou a legislar, So Moses started to write. começou a escrever. He started to write. E ele escreveu então 613 mandamentos. And then he wrote 630 laws. Nessas 613 leis, On these 630 laws, tinha uma parte religiosa, there was a religious part, tinha uma parte cerimonial, there was a ceremony part, tinha parte política, there was a policy part, tinha parte there social was a social part, e tinha parte penal. and there was a part of condemning of crimes. Então o povo começa a raciocinar como nação. So the people start to think as a nation. As pessoas que murmuravam contra Moisés e contra People that Deus, complained about God and Moses, os murmuradores principais, os cabeças dos murmuradores, the head of the complainers, começaram a morrer. they started to die. De vez em quando nós ouvimos na igreja Sometimes we hear in church que todos os murmuradores Deus matou. that all the complainers God killed. Deixa eu explicar uma coisa para Let me você. tell you something.
Nem todos morreram. Not all of them died. Porque, na verdade, os murmuradores que morreram Because actually the complainers that died, foram os líderes, it was the leaders, foram os homens. it was the men. Porque abaixo de 20 anos... Because above 20, Houve um probleminha aqui, mas já we had a little problem foi here. sanado. We're back. Então, de 20 anos para baixo, Deus não matou So ninguém. 20 years from above, As- God didn't kill anybody. As mulheres também não The morreram. women also didn't die. Então, muita gente escapou. So there was not a people that Nem, got escaped. nem todos morreram. Not all of them died. Somente os murmuradores líderes. Only the complainers, they were leaders. Aqueles que tentavam influenciar o povo. The one who tried to influence the people. Esses sim morreram. Those ones, they actually Mas died. muita gente escapou. But a lot of people didn't. Porque é costume se dizer Because we have the habit of saying que daqueles que saíram do Egito, that the ones of went out of the Egypt, somente Josué e Caleb entraram. only Joshua and Caleb went out. Não, and não. entered on the Não, land. entrou mais de 1 milhão de pessoas, se for o Entered caso. more than 1 million people. Muita gente não morreu. A lot of people didn't die. Isso está na própria Bíblia. This is in the Bible. Os versículos estão lá para você The ler. Vesicle says this, Para você entender so you can understand que nem todo mundo morreu. that not everybody died. Muita gente entrou, A lot of people entered on the land. mas já entrou com a cabeça diferente. But they entered with a Com a different cabeça mindset. mudada. With the mindset Porque changing. agora as leis estavam funcionando. Because now the laws were working. Além das leis, Besides the laws, ele organizou as tribos he também. organized the tribes. Organizou por família. He organized it by Organizou families. por príncipes. He organized it by princes. Ele fez a organização das tribos. He made the organization of tribes. Ele também recebeu do Senhor. He also received from the Lord. A hora aqui passa depressa demais. Time here flies. Moisés naquele tempo não tinha relógio. Moses on that time didn't have a watch. Moisés tinha todo o tempo do mundo para fazer a live dele. Moses had all the time of the world to make his life. Eu só tenho 50 minutos para fazer a live, assim mesmo ainda passo da I hora. had only 50 minutes, even though I go beyond the time. Moisés tinha 40 anos para fazer live. Moses had 40 years to make his life. Eu só tenho 40 minutos e a hora passa I had only depressa. 40 minutes. Amém, irmãos? Mas então ele recebeu o desenho de Deus So then he received the draw of the Lord. para estabelecer o tabernáculo. So he could establish the tabernacle. Então no tabernáculo, So in the tabernacle, ele construiu exatamente como Deus he falou. built it exactly as God said. Eu podia perguntar para você, And ask you, qual a visão de Moisés para fazer um tabernáculo? what was the Moses' vision to make the tabernacle? Moisés nunca teve visão de tabernáculo. Moses had never any vision about tabernacle. Ele só teve visão do He tabernáculo only had the vision of quando tabernacle Deus disse para ele como queria. when God told him how he wanted. Você vai fazer do jeito que eu You quero. would do exactly as I want. Eu não vou. Tem muita coisa para falar aqui ainda. We have A a lot lista of aqui é things to talk grande. about here, A yeah. lista de governo de Moisés é grande. The list of government of Moses is big. Mas deixa eu te falar uma coisa. But let me tell you something. Pastor, Pastor, quando Deus mandar você fazer uma coisa, when God tells you to do something, faça exatamente como Ele mandou. do exactly as he says. Não acrescente nenhuma vírgula, Don't add anything. nem tire nenhuma vírgula. Don't take anything. Porque a visão é dele. Because it's his O vision. tabernáculo era dele. The tabernacle belonged to him. Quem ia operar o tabernáculo era ele. Who was going to operate on the tabernacle Então was him. Moisés não podia fazer um puxadinho. So Moses couldn't make a tent as he wanted. Não podia botar uma tenda a He mais. couldn't add anything he wanted. Nunca passou na cabeça de Never Moisés passed through Moses' mind fazer uma casa pastoral no tabernáculo. make a pastoral house in the tabernacle. Nada disso. Not nothing like this. Fez exatamente como Deus mandou. He did exactly as the Lord said. E na hora de armar o tabernáculo, And when he built the tabernacle, tinha que armar do jeito que Deus mandou. he had to make exactly as God said. E depois as tribos, And after the tribes com a existência do tabernáculo, in the tabernacle, tinha uma certa ordem. they had a certain order. 3 atrás, 3 backwards, 3 do lado oeste, 3 on the east, 3 do lado leste, 3 on the west, 3 na frente. 3 in the front. Havia ordem. There was an order. Porque, irmãos, a função do governo Because my brothers, the function of government é impor ordem. is to put order. Se você é membro de If igreja, you're a member of a church, se você frequenta uma igreja if you attend to a church, e você está insatisfeito if you're unhappy porque o teu pastor está colocando ordem na because igreja, your pastor is putting order on the é church, sinal, meu amigo, this is a sign que você precisa passar pelo processo do novo nascimento. that you have to pass
through the process of the new birth. Para você entender que mundo é mundo So you can understand the world is world. e reino de Deus é reino de And Deus. kingdom of God is kingdom of God. Não há confusão, There is no confusion. não há atrito. There is no conflict. Ou você obedece, Or you obey, ou você or obedece. you obey. Porque aqui não tem lugar para Because desobediente. now we don't have space for disobedience. Então a ordem é necessária na igreja. So order is necessary on church. Porque no reino de Deus Because on God's kingdom, haverá uma ordem tremenda. there will be a huge order. Por enquanto eu estou falando de governo For now, I'm talking about government no Antigo Testamento, on the Old Testament. mas eu vou chegar no Novo Testamento. But I will go to the New Testament. E você vai ver uma coisa You will interessante. see an interesting thing. No finalzinho desse tema de fundamento do On governo, the end, on the theme of this foundation of government, você vai ver que quando Jesus Cristo voltar à you Terra, will see that when Jesus Christ come back to earth, a ordem que ele vai voltar, the order that he will come back, ele como rei, he as the king, principalmente ele como rei, especially he as the king, não pode trabalhar de forma desordenada. cannot work in a way disorganized. Não estou blasfemando contra o meu rei Jesus, não. I'm not saying anything against my God. Eu só estou dizendo para você I'm just telling you que Jesus como rei, that Jesus as a king, tudo dele é super planejado. everything that he does is well planned. A forma como ele voltará The way that he will come back está esquematizada num plano divino. is well explained in a God's plan. A hora que ele vai sair de lá, The hour that he's going to leave o there, caminho que ele vai fazer para chegar the aqui, way that he's going to make to here, o lugar onde ele vai pisar na terra, place where he's going to step on earth, a cidade de onde ele vai governar, the city where he's going to govern os from, inimigos que serão derrotados. enemies that will be defeated, Uma ordem tremenda a huge order que vai nos impactar, that's going to impress us. porque tem uma crentalhada por aí que não gosta de ordem. Because we have a lot of Christians out there that don't like organization. Não é verdade? Isn't that true? Você faz um estatuto para sua igreja, You make everything. You make uma lei para sua you make a igreja. law for your church. Você faz um regimento interno para You sua make a igreja. statement for your church. E lá no regimento interno da sua igreja, And there on your inside statement for your church, os líderes que fizeram o estatuto, o regimento, the leaders that made these rules for your church, eles escrevem assim: they write, teremos culto às quartas, sextas e domingos. you have service at Wednesdays, at Sundays, and at Saturdays. Às quarta-feira é de 20 às 21 horas. At Wednesday, the service is from the 21 hours until 22. Sexta-feira a mesma coisa, de 20 às Friday, 21 horas. same, from 21 until 22. De 8 às 9 da noite. Pronto, é melhor. 8 to 9 at No night. domingo, On Sunday, o culto vai começar às 18h30 the service will start at 6 p.m. e vai encerrar às 20h30, 8h30 p.m. and will end at 8 p.m. Tem uma lei, We have a law, tem uma we ordem, have an order, tem um regulamento, we have a regulation, tem um governo we funcionando. have a government working. Mas um dia o pastor resolve fazer uma viagem para ganhar em outra igreja. But one day the pastor decides to travel and decides to make a preach in another church E deixa você encarregado de fazer o and culto. leave you with the responsibility of making this service. E o pastor deixa lá um papel escrito com as pessoas escaladas para o culto. And then the pastor leaves with you a paper written with the people that has to preach on the days that he ordered. Quem vai abrir o culto, Who's going to open the service? quem vai ler a palavra, Who's going to read the Bible? quem vai cantar, Who's going to sing? quem vai pregar, Who's going to preach? quem vai tirar a oferta. Who's going to give the offers? Tudo isso tem que ser feito All this has to be done entre 6h30 e 8h30 during p.m. 6 and 8 p.m. Mas você fala demais, But you speak too much, aí você pega a palavra then you take the word, e você começa a falar, and then you start to e speak, começa a pular, and you start to e começa a jump, cantar, and you start to começa a sing, falar língua you estranha, start to speak in tongues, começa a fazer um reteté, and you start to make a big noise, começa a chamar todo mundo, start to call everybody. fique de pé, Oh, stand up. sente, You sit dá now. glória a Deus, Give glory to levanta a God. mão direita, Raise up your left levanta a mão hand. esquerda, Raise up your right diga hand. aleluia, Say diga hallelujah, aí, say daqui a this, pouco começa say aquele that. movimento Then todo, there's a big movement. e daqui a pouco, em vez de acabar 8h30, já é 9h da noite, e você está And then gostando, instead of ending at 8 p.m., you end at 9 p.m., 9h30, 10 horas, 9 and a half, 10 hours, e você está gritando, and you are screaming. está falando, You're saying, 11h da noite, today, today, glory to God. e o culto não acabou ainda.
ainda. And it's like 11 p.m. and the service not ended yet. Quando o pastor chega, When the pastors arrive, alguém diz para ele, someone tells him, o culto ontem acabou 11 horas da noite. the service yesterday ended at 11 p.m. E ele telefona para você. And then he calls you, Irmão, o culto acaba às my 8h30. brother, the service ends at 8 Me p.m. disseram que 11 horas já tinha culto. They told me that you have service until 11 p.m. E você diz, Then you say, ah, oh, pastor, pastor, caiu tanto fogo, there was so much fire, mas tanto fogo na so much igreja, fire in o church. Espírito estava na igreja, The Spirit of God was in church. que nós queríamos acabar o And we culto. wanted to end the service, Mas o Espírito Santo não but deixava. the Spirit of God didn't allow. Você não se ofende com o que eu vou dizer, não? Please don't get offended what I'm going to tell you. Tem certeza que você não vai se ofender com o que eu vou te Are you dizer? sure you're not going to get offended of what I'm going to tell you? Quando você inventa uma história dessa, When you create a story like this, você está mentindo para o seu pastor. you're lying to your pastor. Porque a nossa Bíblia, Because our Bible, a Bíblia que eu tenho Bible that I e a have, Bíblia que você tem, Bible that you have, ela diz o seguinte, it says, isso é doutrinário, this is a doctrine. tudo tem que ser feito com ordem e decência. Everything has to be done with order and decency. Se o pastor confiou em você, If the pastor trusts you, deveria ter honrado a lei da sua you should igreja. have honored the law of his church. Porque muitas pessoas que ficaram na igreja até 11 horas da noite, Because a lot of people that stay at the church at no dia, 11 p.m. no dia seguinte tem que acordar cedo para On the trabalhar. next day they have to wake up early Tem que enfrentar o bater no dia to work. seguinte. They have to work early the next day. E é por causa disso, And it's irmãos, because of this que tem muita gente that there's a lot of people fazendo o que não deve doing what should na not casa do Senhor, in the house of God. achando que está agradando a Deus Think that it's making God happy e não sabe que está desonrando seus and líderes, doesn't know that it's dishonoring his leaders, desobedecendo aos seus líderes. disobeying his leaders. Olha, você faz isso hoje, You do this today num culto de 2 horas. in a service of 2 hours. Eu digo uma coisa para você, I'm telling you something. se você estivesse no deserto com Moisés, You were on the desert with Moses, você seria um you will be one dos que Moisés ia pegar. of the one that Moses would got. Porque ali havia ordem, Because they have order. havia lei, Havia governo. There was government. havia ordem, There was order. havia There decência. was decency. E eu te digo uma coisa, I'm telling you something. esse pessoal que costuma criar problema na igreja, These people that have the habit of desobedece creating à problems liderança. in church, that disobey the leadership, não pensa que vai se dar bem no reino, porque não vai. don't you think they're going to be well succeed in the kingdom? A Because they Bíblia é won't. muito clara a respeito The disso. Bible is really well clear about it. E é pena que eu tenho que encerrar aqui, It's what a pity I have to finish now. porque ainda há muita coisa para te dizer Because we have a lot of things to say sobre o here governo de Deus no reino de Deus. about government of God. E pessoas que não querem ver governo de reino And the people that don't want to live in the government of kingdom, não podem entrar no reino de they Deus. cannot enter on God's kingdom. Amém, irmãos? Amen. Deus te abençoe. Glory to God. Sexta-feira eu continuo On essa palavra. Friday we continue here, E Deus vai te abençoar. and God going to bless you. Em nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. Amém? Amen. Muita gente aqui entrando ainda. Nós vamos encerrar aqui porque já passamos do tempo. O Cláudio vai dar um jeitinho lá. E muita gente aqui dando sua palavra aí. E nós vamos ter que encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar para que Deus nos abençoe. E depois eu deixo o Marcos Paulo se despedir em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus, Jesus, my Lord, oramos a Ti agora, we Pai. pray to you now. Mais uma vez, Pai, One more time, my eu Lord. peço a Tua bênção por I aqueles ask que nos your assistem. blessing for those ones who are watching us. As pessoas que ficam no Facebook ouvindo esta The palavra. people who stays on Facebook who listen to the Sejam word, todas abençoadas, so they can all be blessed, guardadas pelo Espírito Santo de Deus. protected by the Holy Spirit of God. E que esta palavra possa entrar no coração. And so this word can enter on their Pai, hearts. nós damos toda a honra e toda a My glória. Father, we give you all the honor and all the glory. Nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai, We put it in your hands, my Father. toda a honra e toda a glória dessa transmissão. All the honor and all the glory of this Desta live. transmission of this life. Porque esta palavra não é minha, Senhor. Because this word is not mine, my Lord. Esta palavra é Tua, Pai. This word belongs to E you. eu a entrego diante de Ti. And I put it in Te your hands. peço perdão, meu Pai. I say sorry Se alguma palavra eu disse if I said any word que não te agradou, that didn't make you happy. perdoa-me, meu Pai. I'm sorry, my E Father. deleta no coração dos ouvintes. And erase from the hearts of Para the que- one who listen to us. Para que permaneça
so they can only stay a tua palavra. your word. Eu te agradeço, meu Pai, I thank you. de todo o meu coração. All my heart, Receba receive a honra e a glória the honor and the glory em nome do Senhor in the name Jesus. of Jesus. Amém, Jesus. Amen. Amém, Jesus. Amém. My brothers, God bless you so much. We are really thankful for having this anointing that we feel in here, because of you sharing this study. We know that God is accomplishing His purpose, as spreading His word in our lives, and we are thankful for this. And we hope God bless your life powerfully in the name of Jesus. Amém. Então, Deus te abençoe, ó. Um beijo no coração e até depois da manhã, domingo, às 17 horas. Novamente aqui, domingo mudou de horário, não é mais 10 horas da manhã não, é 5 horas da tarde, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo no coração.